mas aí a gente nós vamos nos dividir e eu vou atender os grupos, né, grupos diferentes, em dias diferentes, aí a gente vai combinar isso direitinho. Mas só uma curiosidade a princípio, vai ter alguém de vocês que na semana, vou dizer semana que vem, né, que quando começa presencial, se alguém não vai estar em João Pessoa ou todo mundo vai estar para esse retorno, como é que vocês estão se organizando aí? Como é que vocês estão... Alguém, na verdade, alguém não vai estar, né? Se alguém não estiver, pediria que me sinalizasse. O João já está desde dia 21. Pois é. A gente recebeu uma aluna, não sei se ela está aqui, não lembro o nome dela, que eu lembro que eu estava na universidade, que veio do Acre, eu acho. E chegou no dia e tal, mas aí não era presencial ainda, né? Então, não sei, eu não lembro o nome da aluna. Tá, então a Ana Luísa chegou, o João já está faz um tempo, né, João? O Gabriel mora aqui, beleza? Alanildo não estará, beleza? Aí a gente tem que pensar como é que vai ser. Certo, chegou dia 18 pensando que ia ser presencial. Pois é, todos nós pensávamos, na verdade, né? O grande problema foi que houve uma demora na resposta, né, da universidade sobre esse retorno presencial ou não. Ele só saiu, as aulas estavam previstas para voltar dia, sei lá, acho que era dia 20, 21 de fevereiro, né? Uma coisa assim. E era na segunda-feira, uma segunda-feira de fevereiro, e a decisão só saiu na quinta, se eu não me engano, sobre o retorno ser remoto por mais um mês, né? Então isso acabou que fez com que muita gente viesse antes, né, do que realmente começou, e a gente sabe que isso tudo envolve um custo, né, em uma logística aí. Mas aí a gente tem que pensar, eu já lanço isso aqui hoje. Pois é, Yuri, veio de Campinas, tá vendo aí? É complicado, bicho, essa coisa de... O problema foi que foi de última hora mesmo. O CONCEP aqui da UFPB só voltou essa matéria nas vésperas, né? Então, quem veio já tinha vindo. Se não, sim. É verdade, João. Tudo muito caro. O custo de vida é outro aqui, em relação principalmente ao interior, né? Assim, quem vem talvez de Campinas como o Yuri, de cidades que são maiores, já o custo de vida é mais parecido. Mas no interior realmente é um custo bem, bem diferente. Mas eu estou só soltando esse assunto aí para vocês, para quem não está, para ter uma ideia também de quem não está, para a gente ver como é que faz, né? Assim, quem não vier, se vai vir, se não vai, né? Porque para a gente pensar realmente isso, porque na minha cabeça as avaliações eu estou pensando em fazer presenciais, né? Mas a gente pode se ajustar em função da quantidade de pessoas que estiverem fora. E as aulas, por virtude realmente do tamanho da turma de vocês, a gente vai ficar fazendo remota teoria e ficar fazendo encontros em tempos para fazer exercício, tirar dúvida. Fala, João. Falando que Fortaleza é mais barato, né? Professor, o que acontece? Sobre as suas avaliações, vai ser a gente digitar um código na hora ou a gente faz o código antes e coloca lá? Não, vocês já vão vir com ele pronto, já vão fazer antes. Na hora, a ideia é que você só explique o problema, explique a solução e coloque para rodar na hora. Entende? Então, é qualquer programa? Tipo, quanto mais complexo... eu vou, inclusive, é bom você ter falado isso, eu acho que eu vou enviar logo para vocês, eu sempre envio na véspera da prova, mas eu vou enviar antes, para vocês terem ideia dos critérios, sabe? Que eu vou utilizar para avaliá-los. Mas, basicamente, é isso, se você utilizou o máximo de comandos daqueles que a gente falou, aí tem a criatividade, tem a complexidade, né? Então, eu vou deixar isso, eu tenho isso por escrito, eu vou mandar tudo para vocês via SIGA, para vocês já saberem e irem pensando com alguma antecipação, né, em relação ao que vai ser, ao que eu vou avaliar. Beleza, João? Beleza. Pronto, então hoje... Pedro, fala, Pedro. Professor, nessas suas avaliações, tem um tempo de prova, né? Aí o senhor vai dar um tempo ou vai ter tipo um dia, 2 para fazer? Não, é assim, Pedro, pessoal, vocês todos... qual a ideia da avaliação, né? Vocês, a partir de 2 aulas atrás, ou 3, 2, eu acho, vocês já começaram a ver como é que a gente está lidando aqui, né? Aí hoje eu vou resolver mais alguns exercícios, você no livro você tem lá mais alguns exemplos. Então, a ideia é o seguinte,
vocês trazerem, com base nisso tudo que a gente está discutindo, com base no conhecimento de vocês, na realidade que vocês vivem, algum problema que você consiga solucionar que você construa um programa para solucionar aquele problema. Aí pode ser qualquer coisa, entende? Pode ser eu citei no primeiro dia de aula alguns exemplos, teve gente que fez em semestres anteriores coisas relacionadas à Covid, por exemplo, um programa interativo com algumas informações sobre, você dizia, número de pessoas vacinadas, não vacinadas, primeira dose, não sei o quê, sabe? Aí, no final, gerava uma tabelinha com essas informações, coisas do tipo. Tem gente que fez estoque de loja, se a pessoa vai lá e compra alguma coisa, retira do estoque, aí custou tanto, aí gera uma nota fiscal, sabe? Tem gente que fez assim. Tem gente que fez menu de restaurante para você escolher, sabe? Então, assim, o limite realmente é a criatividade de vocês. Agora, é claro, né? A gente viu uma parte do conteúdo até agora e vamos ver outra parte de segunda-feira. Então, com essa outra parte do conteúdo, vocês terão um conteúdo completo e essa parte segunda que vai vir dá a vocês condições de fazer mais coisas, porque é a parte que trata de estruturas condicionais. Então, se você tiver no seu programa uma decisão a ser tomada, se acontecer isso, faça aquilo, se não acontecer, faça aquilo outro. Então, isso a gente vai aprender a partir de segunda, para vocês incorporarem. Mas a ideia, Pedro, assim, desde hoje, se você quiser começar a pensar seu problema, você já pode pensar, entendeu? Você vai pensando, vai maturando, vai escrevendo algoritmo, não ficou bom. Então, vocês, até o dia da avaliação, vocês podem fazer. O que vai acontecer no dia, propriamente dito, vai ser, meio que o culminar disso que vocês forem fazendo até lá, simplesmente me entregar, aí isso vai acontecer. Já respondendo a resposta de Gabriel, a pergunta de Gabriel aqui no chat. Gabriel, eu prefiro não receber ainda, porque eu vou criar uma tarefa no Siga. Aí nessa tarefa vai ter um prazo para envio, que vai ser um dia, para vocês enviarem lá. Então, eu prefiro que você não envie agora, porque aí vocês enviam lá tudo de uma vez e fica tudo no mesmo lugar. É melhor para eu corrigir depois, para dar uma olhada. Então, Pedro, é isso. Assim, você pode... aí eu estava dizendo que no dia da avaliação vocês vão me entregar esse material, né, que vocês fizeram. Aí o que vocês vão me entregar? Basta se você estiver usando o Colab, por exemplo, basta o notebook do Colab que quando vocês fizeram o algoritmo, você pode inserir no cabeçalho ou no início uma célula de texto, lembra que eu mostrei lá passada? Colocar lá o enunciado, se tiver alguma figura para ilustrar o seu problema, coloca lá também. E na sequência o algoritmo, numa célula de código, né, com o seu código e tal. Então, no dia, vocês vão entregar esse arquivo no Siga, e quando a gente se encontrar nesse mesmo dia, é claro, a gente vai dividir a turma, que não vai poder ser todo mundo no mesmo dia, mas no dia que a gente se encontrar, aí vocês vão apresentar. Aí essa apresentação é uma apresentação rápida, de 5 a 10 minutos. É você abrir, a gente vai abrir, vai dizer, professor, aqui, você vai explicar, professor, aqui eu tenho esse problema, então eu pensei em um algoritmo para resolver esse problema. Então aqui eu faço, aí você vai dar uma ideia do que é que você está fazendo no algoritmo. Nessas primeiras linhas eu peço tal informação, depois eu pego essa informação, faço uma conta com elas e gero o resultado que eu queria. Ponto, entendeu? É algo, a apresentação de 5 a 10 minutos. Realmente o que mais vai contar no processo, pelo menos como eu imagino, é o que vocês vão aprender até chegar a esse dia, que é a história do exercício da criação, né, de você explorar comandos, né, e tentar fazer alguma coisa que você acha interessante. Então, ao mesmo tempo vocês se sentirem motivados a trabalhar naquilo, entende? Então, é um trabalhinho, né, um projetinho que vocês vão fazer desde hoje, se quiserem, e vão combinar ele lá no dia da avaliação, tá certo? Inclusive, sobre o dia da avaliação, tem um dia lá no Siga, que, se eu não me engano, está final de março. Mas eu vou dar uma reavaliada, pode ser que a gente precise adiar em alguns dias para frente, porque eu não fiz a conta, se eu não me engano, eu não fiz no calendário dos dias de carnaval, 2 dias. Então, é provável que a avaliação ela passe para a semana seguinte, mas eu confirmo isso com vocês. Entendeu, Pedro? Qual a ideia aí de como é que a coisa vai ser avaliada, como é que vai ser essa avaliação? Entendi, professor. Pronto. Gabriel perguntou também aqui no chat se pode ir além do conteúdo. Gabriel, assim, poder você até pode, sabe? Mas eu só vou avaliar realmente, para ser uma avaliação igualitária, né, isonômica para todo mundo, o conteúdo, né? Porque você, imagino que, acho que você até já comentou isso, já mexeu um pouco, se eu não me engano, com programação. Então você já tem alguma maturidade aí, consegue ir além.
Mas tem gente que está começando agora, assim, né? O primeiro contato. Então, eu preciso avaliar somente o conteúdo que eu estou ministrando, é o que vocês estão tendo contato, né? Para ter uma avaliação igual para todo mundo. Você vai a resposta objetiva para a pergunta, você pode ir além, mas você só vai ser avaliado com aquilo que é conteúdo da primeira, tá certo? A primeira avaliação. Pois é, João, a prova está dia 23/3, que já é o quê? Semana que vem? Semana que vem. Mas eu acho que isso deve ser adiado para a semana seguinte. Eu confirmo com vocês aí essa semana ainda, no via SIGA. Provavelmente dia 28 e 30 serão as avaliações, né? A divisão da turma. Então, a próxima, depois da semana que vem, tá certo? A última semana de março. Mas eu confirmo isso com vocês, tá certo? Mas é muito provável que aconteça. Na semana que vem a gente, ou até depois, talvez, mas a ideia é que semana que vem, hoje a gente tem essa aula de exercícios, semana que vem a gente, dia 21, faz o conteúdo novo, de repente, dia 23, a gente já faz um encontro presencial para dúvidas, ou então eu faço uma aula remota dia 23 ainda, e a gente poderia fazer dia 28 e dia 30, 2 encontros presenciais para dúvida, discussão e tal, e a avaliação ser dia 4 e dia 6, talvez isso seja mais razoável, a gente poder ter um encontro presencial antes da prova. Mas eu confirmo isso via sigla. Só olhar o meu cronograma, não, o que eu me organizo, eu tenho uma planilhazinha no Excel que eu uso para fazer esse cronograma, confirmarei isso com vocês, mas o mais provável é que a avaliação seja, portanto, dia 4 de abril e dia 6, tá certo? As duas partes da turma, a turma dividida em duas partes. Pronto. Ana Luísa de 28. Deixa eu ver aqui. É porque eu já mexi com programação de bots e eu estou pensando em fazer algo nesse estilo direcionado para o WhatsApp. Ah, legal, bicho. Pode ser, Gabriel. Agora, assim, tem em mente que... É claro, se você for além, assim, minimamente atende o conteúdo, tá certo? Aí, se você quiser além dele, fica à vontade, sem nenhum problema. Ana Luísa colocou dia 28, por favor. Imagino que pelo menos dia 28, né, Ana Luísa? Do dia 28 para frente, né? Então, acho que dia 4 não seria mal, né? E acredito, não tenho certeza também se essa é a sua ideia, do dia 28 para lá. A Gabriela disse, não sei se funciona naquele site, pois... Ah, entendi. Beleza. Pronto. Beleza. Por isso, pronto, gente. Muito provavelmente eu confirmo isso via SIGA, mas porque eu quero ver antes o cronograma de aulas para poder não atropelar muito para frente. Mas a ideia é que seja dia 4, então, de abril, a primeira prova, 4 e 6, certo? Vamos em frente. Para hoje, o que é que a gente tem? Bom, a gente não tem muito de novo, acho, mas temos muito do que amadurecer. Eu vou apresentar aqui a tela com exercício, né? Exercício é bom para a gente ver outras possibilidades. Se vocês ainda não mexeram com nada no livro, recomendo de novo que vale a pena, tá certo? Olhar lá os exercícios. Deixa eu abrir aqui o Colab logo. O livro, João, ou aquele que está lá no SIGA, que eu indiquei no plano de curso, na biblioteca, nas referências, e que tem no final dos slides da aula passada, que é o Python 3, uma abordagem didática. Esse livro está no SIGA, lá na biblioteca virtual. Não sei se vocês sabem acessar. Não sei se você conhece, João, se você já mexeu lá. Aí o detalhe é que esse livro você não baixa, sabe? Você usa ele, tem que estar online. É porque ele pelo site, pelo slide, dá o quê? CRT é o quê? Não sei não. Dá certo, sim. Na verdade, não, Gustavo, esse não fala nada de gráficos, não. A parte de gráficos, ele não tem nesse livro. Isso, João, esse daí mesmo. Esse, exatamente. Aí você vai no SIGA, aí tem lá a biblioteca, aí tem aí tem acessar a biblioteca e bases digitais, uma coisa assim. Aí você clica, aí tem abre uma outra abazinha, minha biblioteca. Aí você clica lá. Aí dentro da minha biblioteca você pode fazer uma pesquisa por livros. Aí você pode digitar aí Python 3, que ele vai aparecer esse título aí, você clica aí você vai ter o acesso ao livro lá gratuitamente. E agora, um detalhe que você não pode baixar. Ensine, Yuri. Pronto, vou olhar agora, vou mostrar agora, para não ficar só... Estão vendo minha tela, né? Vamos lá. Então, você vem aqui, ó, SIGA. É o siga.ufpb.br, é o sistema onde vocês acessam as disciplinas, né, informações de aula, tá tudo lá. Vou entrar.
Você entra, vocês devem aparecer aluno, né? Que aqui aparece meus vínculos, mas o de vocês deve aparecer discente, eu acho que é isso. Aí você vai lá, não sei nem se aparece, mas eu acho que sim. Aí você vai lá, discente. Para mim aparece portais, o de vocês acho que vai aparecer esse aqui, aceso, discente, meu é docente, mas eu vou lá para é o que eu tenho acesso. Aí acho que eu consigo, deixa eu ver se eu consigo visualizar como aluno aqui. Acho que não é necessário não, mas tá vendo aqui essa abinha em cima, né? Vocês devem ter isso, ensina, não sei o que, essas opções. Aí tem aqui biblioteca, tá vendo? Quarta aba no meu aqui. Então, você clicou em biblioteca, você vai ter aqui, ó, quarto item, pesquisar livros e bases digitais. Aí, quando você clicou, apareceu aqui ao lado essas outras opções e minha biblioteca. Então, essa é aqui na minha biblioteca, onde vocês vão achar todos os livros que eu indiquei lá nas referências, no plano de curso, e que são os livros que a gente usa ao longo do período. Além dos meus, as outras disciplinas, todas elas, muito provavelmente também terão indicado livros daqui. Então, você consegue acessar, tá certo? Então, eu vou clicar aqui em minha biblioteca, aí ele abre uma nova aba, exatamente com essa biblioteca virtual aí, para vocês usarem. Aí é o tempo de carregamento mesmo. O meu, ele já está aqui, apareceu esse livro, porque eu acessei ele não há muito tempo, mas de vocês provavelmente não vai aparecer nenhum. Aí você vem aqui em pesquisar, ó, aqui em cima, aí digitam 3, que é o título do livro, aí ele já me deu a opção aqui. Clicou, o livro vai ser aberto, e aí você vai ter lá, por exemplo, aula passada, no final dos slides, eu disse assim, ó, vão lá, tentem fazer os exercícios das páginas 46 e 47. É desse livro aqui. Aí você vem aqui, quando ele abrir, procura a página 46 e 47, você vai ver que tem lá uns 10 exercícios propostos, esses aqui, ó. Aqui é a página 40, não, acho que é 47 e 48. Eu estou na 48. Então, a 47 é anterior. Cadê? Aqui embaixo. Esse meu computador embaixo, ele tem uma linha preta, eu não consigo ver a parte de baixo da tela, mas acho que eu cliquei certo aqui. Ixi, cliquei não. Mas é aqui, ó, você vem, página 47, ó, exercícios propostos, é aqui, eu vou clicar por aqui. Pronto, aqui tem alguns resolvidos, mas os que eu recomendo são esses aqui, ó, a partir dos propostos. Aí tem uma série de probleminhas, como é o primeiro, isso está no capítulo 2 do livro, né, que é o capítulo que trata de, deixa eu fechar aqui só para vocês verem, essa coisa da estrutura sequencial, né, que a gente está tratando aí desde a aula passada ou retrasada. Aqui, ó. Objetos e comandos de entrada e saída em Python. Então, esses exercícios são os exercícios desse capítulo 2, tá certo? Capítulo 1, capítulo introdutório sobre Python, o que é, quem inventou, né? Tá tudo aí. Mas o conteúdo propriamente dito que a gente começou a mexer, ele é o do capítulo 2, é onde a gente está hoje. A parte da semana que vem, a gente começa o capítulo 3, que é o controle de fluxo, e uma parte dele vai para a prova. Então, é isso, tá certo, gente? Eu gostaria que vocês tentassem resolver. Então, aqui está até o 6, acho que não são muito mais, não. 9, 10 exercícios, tá certo? Vocês tentem resolver, e aí, se tiver dúvida, me procura, a gente discute, tá certo? E tenta sanar. Mas é legal tentar, por mais que você saiba que a sua prova, né, vai ser algo que você vai conceber enquanto problema, mas você exercitar vai lhe dar a facilidade de manusear os comandos, né? E a familiarização. Então, é muito importante vocês tentarem resolver os exercícios, principalmente quem nunca programou, para ir pegando traquejo, entendendo como é que a coisa funciona melhor, certo? Beleza, Yuri? Viu aí, né? Pronto, e nada. A capa dele, essa capinha aqui, ó, é amarela, predominantemente amarela. Tem uma partezinha azul. Essa capa aqui. Sérgio Luiz Banim é o autor. Essa capa aqui. Editora Érica. Certo? Pronto, então vamos lá. Para hoje, o que é que temos? Eu abri aqui o Colab. Vou iniciar um novo notebook. Já está com zoom. Se quiserem que eu aumente mais, eu aumento. Mas eu separei alguns enunciados que eu tinha de problemas aí vou chamar aqui de aula 4. Aula de exercício. De exercícios que eu tinha separado já previamente, né? E eu trago eles aqui para vocês para a gente tentar resolver. O primeiro deles é esse aqui, ó. Se alguém quiser, aí eu posso fazer, de repente eu faço esse primeiro aqui, só para a gente, né, lembrar um pouco da aula passada,
Mas aí o segundo eu posso deixar 5 minutinhos para vocês tentarem antes de eu resolver, né? Para vocês irem treinando aí, acho que é legal. Mas esse primeiro é o seguinte: faça um programa que receba o salário base de um funcionário e calcule e mostre o salário a receber, sabendo que o funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário base e paga imposto de 7% também sobre o salário base. Então, vamos lá. Então, o enunciado nos pede que o programa receba o salário base. Então, note que esse receba o salário base é um dado inicial, né? O programa deve receber esse valor e que é um valor que deve ser dito por quem está usando o programa, portanto, dito pelo usuário. Então, o salário base é um primeiro dado de entrada e que é um dado que deve ser dito por mim, né? Aí você já começa a pensar, então, se é algo que vai ser lido do teclado, eu preciso usar um input, né? Lembra disso da aula passada, comando de entrada a partir do teclado. Mas tá. Enquanto dado de entrada, o único que eu identifico no enunciado é esse, é o salário base. E que vai ser entrado reforçando a partir do teclado. A partir do salário base, você vai calcular e mostrar o salário a receber, né? Então, o que se quer calcular é onde se quer chegar e mostrar é o salário a receber, sabendo que esse salário aí que o funcionário vai receber, ele tem uma gratificação de 5% sobre o salário base e paga o imposto de 7% também sobre o salário base. Então, ou seja, o dado de entrada é o salário base. Para chegar na saída, que é o resultado que você quer conhecer, que é o salário a receber, é preciso que nesse meio do caminho aí a gente faça um processamento matemático, né? Algumas continhas, e coloque isso no algoritmo. Que contas são essas? Ora, você precisa calcular a gratificação, do funcionário, que é 5% do salário base. Então, essa é a gratificação. Precisa calcular o imposto que ele paga, que é 7% sobre o salário base. E calcular o salário a receber como sendo o salário base mais a gratificação, né? Gratificação é algo que se recebe, né, enquanto bonificação, então é o salário base mais a gratificação, menos o que ele vai pagar de imposto. E aí isso é o salário final. Tá claro? Eu vou começar a digitar, se não tiver claro para alguém, e aí a gente chega no salário final e mostra na tela. Simplesmente assim. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá certo? Eu vou digitando aqui. Eduardo, você perguntou aqui na transição, se é para enviar para o e-mail os exercícios feitos. Aí você diz os exercícios feitos do livro, né? Se é isso, assim, na verdade, esse exercício é para vocês, Eduardo, é para vocês treinarem mesmo, sabe? Eu não preciso vocês me enviarem. É vocês pegarem eles tentando resolver. Pegou primeiro, resolvi, feito, ok. Segundo, resolvido, beleza. Aí você vai. Chegou no quinto, aí começou, não está rodando, teve dúvida. Aí você vem na aula seguinte, ou naqueles 2 dias que a gente tem para dúvida, terça e quinta. Aí diz, professor, eu não consegui resolver o quinto exercício. Eu comecei, digitei assim, assim, assado, não rodou. Aí você diz o que aconteceu, entende? A ideia é essa. E aí a gente discute e resolve. Mas a ideia é vocês tentarem resolver para vocês mesmos, né? Para vocês irem se acostumando. Isso vai facilitar a vida de vocês ao longo do semestre e na vida na universidade, que o objetivo dessa disciplina é dar a vocês esse trato, né? Com a programação, pelo menos inicialmente, né? Não dá para aprofundar muita coisa, mas dá para a gente ter um início aí do que fazer com programação, tá bom? Pronto. Então, esse primeiro exercício aqui, vou chamar aqui exercício 1. Professor, então no final ele quer a média que vai ficar dos 2 salários? Não, na verdade, João, é assim. Porque, vê, que são 2 coisas diferentes, né? Imagine, o seguinte, o cara, o funcionário, vamos supor que ele recebe, enquanto salário base seria o salário dele, que ele tem na carteira de trabalho, né? O salário base. Vamos supor que ele recebe um salário mínimo, que é R$1.000, né? Arredondando. Então, esse é o salário base. Só que o salário que ele recebe no final do mês, efetivamente, não é simplesmente esse salário base, mas na verdade é preciso que seja acrescido ao salário base 5% de gratificação, tá? Então é um acréscimo que se fará e que se retire 7% de imposto. Aí o resultante desses R$1.000, que é o salário base, menos 5%,
mais 5%, desculpa, de gratificação, menos 7% de imposto, esse é o salário final que ele recebe. Que é o que ele pede aqui, o salário a receber, entendeu? Então, é um salário só que o salário básico, que é o salário original, a gente vai precisar crescer nele 5% de gratificação sobre o valor dele próprio e retirar 7% de imposto também sobre o valor dele próprio. E isso é o salário a receber no final, que é o que a gente vai mostrar. Não sei se ficou mais claro agora. Pronto, Gabriel se adiantou, pronto. Eu vou fazendo aqui, aí eu vou explicando para quem tem dúvida, aí eu volto no chat para a gente ver o que vocês fizeram e tal, e trocar uma ideia. Mas vamos lá, então, eu parto, dado inicial aí, para esse problema, né, como está dito no enunciado, é o salário base. Ele não amarra que o salário base, como eu usei aqui no exemplo para tentar me explicar melhor para João, né, para os demais, ele não amarra um valor do salário base como R$1.000, por exemplo. Então, ele diz, inclusive, no enunciado, que o programa, que for feito, deve receber o salário base. Então, quem estiver usando esse programa é que deve dizer o salário base do funcionário. Então, se é algo que quem está usando que deve dizer, portanto, precisa ser feito do teclado, né? Então, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável chamada sal_base, para ser o salário base. Eu vou fazer... lembra daquela história, né? A entrada do teclado é o input, né? Coloco uma frasezinha aqui, digite o salário base do funcionário. Só que vocês lembram que se eu colocar simplesmente assim um input, quando eu digitar aqui, por mais que eu digite um número, ele vai ser lido como uma cadeia de texto, né? Dado do tipo string, str. Então, o que é recomendável? A gente já converter aqui essa leitura para um dado numérico, que pode ser inteiro ou pode ser real. Nesse problema, como se trata de dinheiro, né, salário, é mais interessante a gente fazer como um número real, porque esse salário pode conter números decimais, né? Então, vamos fazer aqui a conversão para real, número real, e a gente faz isso com a palavrinha float, que é o tipo de dado que contém ponto flutuante. Aqui em programação são os números reais. Certo? Então, float, abre parênteses, o input vai todo dentro desse parênteses do float, que é aquilo que vai ser lido vai ser automaticamente convertido para número real e guardado na variável salário base. Aí, a gente vai calcular a gratificação, que eu vou fazer como sendo grátis, que vai ser 7% do salário base. Aí você pode escrever 7 dividido por 100. Aí eu gosto de colocar em parênteses para ele não mudar a ordem das operações. É 5%, professor. É 5%, verdade, obrigado. 5% do salário base pode ser assim, ó. Certo? 5%. Pode ser 5 vezes o salário base dividido por 100. Ou pode ser assim, que é como eu prefiro. Aí tanto faz realmente, mas por opção eu gosto de fazer assim. Acho que fica melhor, sei lá, eu prefiro. 5% é 5 dividido por 100, que é 0,05 vezes o salário base. Isso é a gratificação. O imposto que ele paga, eu vou chamar de IMP, é 7% do salário base. Então, 0,07 vezes o salário base. Pronto, e aí eu vou calcular o salário final, que é o salário, vou dizer como está no enunciado, o salário a receber, salário final, vou chamar assim, que é o salário que efetivamente o funcionário vai receber. Ele começa com o salário base, é uma soma, né, do salário base mais a gratificação menos o imposto que ele pagou. Aí eu vou mostrar na tela, que é o que finalmente se pede, fazendo um print, né, para mostrar, dizendo que o salário que o funcionário receberá no final do mês vou usar aquela formatação aqui, tantos reais. Ponto formate, salário final. Pronto. Lembra vocês que essa sequência aqui, a ordem de leitura do algoritmo, ela é feita sequencialmente. Portanto, para você calcular o salário final, que é um salário que envolve 3 variáveis aí, o seu algoritmo precisa ter antes dito quem são essas variáveis, né? Então, o salário base
foi dito aqui, né, quando a pessoa vai digitar. A gratificação é dito aqui anteriormente, o imposto também é dito anteriormente. Então, aqui não vai ter nenhum problema, ele vai saber calcular o salário final, porque ele conhece as 3 variáveis associadas aí ao cálculo desse salário. E, por último, a gente mostrou. Aí, vamos rodar. Aí ele vai me perguntar o salário do funcionário, eu vou colocar, sei lá, R$1.500, 1.500, dou Enter. Ele vai me dizer que o salário do funcionário, o salário que o funcionário receberá no final do mês é R$1.470, certo? Ele fez a conta, adicionou 5, tirou 7, e aí ficou no final com 1.470 como salário final. Tá claro, gente, isso? Deixa eu ver no chat aqui que vocês estavam falando, se tem alguma coisa que eu precise intervir ou tá tranquilo. Então, o Gabriel tinha feito 5%. Aí só faltou, Gabriel, acho que você deve ter feito depois o produto, né? 5% do salário base, 7% do salário base. Você deve ter percebido aí. Mas o raciocínio tá certinho. Ah, tá, você fez aqui, né? Beleza, você fez na equação. Tudo bem, pode ser também. Certinho, dá certo. Beleza, beleza. Então, João fez também aqui. X como sendo... Aí, cuidado só no input, João, que é com N, tá? IN, ao invés de IM. Então, Y é igual a X vezes 0,5, Z igual a X vezes 0,7, W igual a Q. O único detalhe que faltou aqui... Não, tá certo. Beleza, beleza. Certinho. O cuidado é só esse do M, tá certo? Do input, que é com N, não M. E o produto aqui é um asterisco, tá certo? Tem um ponto aqui, né? Mas lembre-se que é um asterisco, tá certo? O produto. Deu certo, deu erro. Input é com M, beleza. Foi. Média. Isso, tá aqui o Gabriel falou. Pronto. A média do que você quiser fazer, a soma do que você quiser calcular a média e dividir, né, pela quantidade de valores somados. A Yuri aqui pediu uma ajuda. Vamos lá, Yuri. Salário base, tal. Yuri, vê só. O que é que eu estou identificando aqui? Pronto, é isso. Tem algumas coisas. A primeira é essa que o Gabriel falou. No nome da variável, tem 2 coisas que não podem estar aí. Uma delas é o espaço, né, que é um caractere especial. Você pode colocar salário underline base. O underline pode aparecer. Então, um caractere especial que pode aparecer em nome de variável. Mas nenhum outro pode aparecer. Então, espaço, nem qualquer outra coisa do tipo parênteses, sabe? Colchete, chaves, acento, né? Então, outro problema é esse acento aqui, ó, do salário. Então, é um caractere especial, não pode aparecer. Então, esse é o primeiro problema. Você pode renomear essa variável para salário sem acento, underline base, por exemplo. Aí dá certo. O input está certinho. Aí, a outra coisa é que a gratificação. Aí você muda, né, o nome da variável, mas aí 0 ponto, tá certo? O separador decimal em Python é ponto, não vírgula. Então, 0,05. No imposto você fez já com ponto, beleza? Aí isso serve para o nome gratificação também. O cedilha e o tio não pode aparecer. Acento ele conta também como um caractere especial. Então pode ser gratificação com gratificacal, né? Sem o cedilha e sem o tio. Você pode utilizar sem nenhum problema. Salário bruto, mesmo problema de salário base, né? O acento e o espaço. Aqui também você corrigiria depois da igualdade. Pronto, e o restante está certo, salvo essa questão dos nomes das variáveis aqui no salário bruto, por exemplo. Aí deve dar certo, depois dessas correções aí. Professor, no JavaScript, se você pusesse número como nome da variável, dava erro. É assim também, ele vai dar um erro sim, Gabriel. Se você colocar um número no início, o número pode aparecer no nome da variável, mas não ser o primeiro caractere. Se for o primeiro, vai dar erro. É assim também. Foi? Boa, Yuri. Beleza, Gabriel. Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida, gente, que queira perguntar? Então, esse é o primeiro exercício que a gente fez. Tem mais alguns aí para a gente fazer, tá? Esse é o primeiro. Vou criar logo outra célula de código aqui para a gente ir para o segundo.
Vamos lá, segundo. Segundo também uma temática aí básica, mas tem algumas coisas legais para a gente vai ver aqui. Faça um programa que receba o valor dos catetos de um triângulo retângulo. Calcule e mostre o valor da hipotenusa. Considere que os catetos poderão assumir apenas valores positivos. Então, nesse segundo, o que é que está sendo pedido aí? Que vocês façam um programa que receba o valor dos catetos de um triângulo retângulo. Então, o usuário precisa dizer o valor dos catetos, né, do triângulo, que são 2, né? Retângulo, partindo também dessa premissa. E pede que a gente calcule e mostre o valor da hipotenusa. Então, você tem aí 2 dados de entrada, que são os catetos, e uma saída onde você quer chegar, que é o valor da hipotenusa. Aí é claro que para chegar nessa hipotenusa, nessa saída, existe aí uma equaçãozinha, né, que eu acredito que vocês vão lembrar, que é a... Esqueci o nome do cara, ó, mas a equação eu sei qual é. Que é aquela velha da soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Qual é o nome do indivíduo? Esqueci. Pitágoras. Pitágoras, esse mesmo. Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Então, é isso que vocês vão precisar fazer para resolver. Aí tem uma observação no final, é que para vocês considerarem que os catetos poderão assumir apenas valores positivos. Aqui é puramente para dizer o seguinte, a gente ainda não aprendeu se o indivíduo digitar um cateto negativo, que ele deve identificar e não fazer a operação, ou dizer alguma mensagem que cateto só pode ser positivo. Então, a gente não aprendeu a fazer esse tipo de triagem, né? Ou de separação, de controle, para que se o cateto, se for digitado um valor inválido, 0, por exemplo, ou um valor negativo, o seu algoritmo ele esteja preparado para isso e responda algo ao usuário. Não, a gente vai partir porque a gente não aprendeu ainda isso. A gente vai. A ideia dessa frase é para dizer assim, ó, quando o usuário estiver digitando catetos, ele só vai poder digitar valores positivos. Só digite valores positivos, tá certo? Então essa é a ideia, só para deixar isso mais claro. Mas num problema real que eu digo assim, né, que se isso fosse pedido para um programador que conhecesse as ferramentas, todas elas básicas para resolvê-lo, essa ressalva não precisaria ser feita e o programador precisaria ter os cuidados necessários para que só sejam utilizados valores válidos de catetos. Então, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de dar 3 minutinhos aí a vocês, para vocês tentarem fazer esse segundo. Aí vocês tentam, quem for fazendo, for dando certo ou não, vai jogando no chat e aí a gente vai discutindo se tiver algum problema, se não tiver, enfim. Aí na sequência eu posso... Aí eu resolvo, né? A gente discute. Mas eu gostaria que vocês tentassem esse segundo aí. Vou dar 3 minutos. São 8h42 aqui no meu relógio, a gente vai até 8h45. Até para vocês tentarem. Essa tela, eu vou para a tela lá do Meet para ver como é que alguém já fez. Certo, Gabriel, beleza.
deixar mais um minutinho para ser 1 ou 2 minutinhos aí para quem estiver tentando poder terminar. Mas tá legal assim. Só tem uma coisinha que eu sugeriria, mas eu vou sugerir já já. Eu queria ver se alguém ia fazer por esse outro caminho. Boa, João. Pronto, era isso que eu queria ver se alguém ia lembrar. Lembra a palavrinha, o comandozinho para raiz é SQRT, que vem de Square Root. SQRT, entre parênteses, o que você quer extrair a raiz. Eu posso colocar também, depois, entre parênteses, levando a 1/2 ou não? Pode sim, Gustavo. Foi o que Gabriel fez, né? Ele levou a meio, que é exatamente 1/2, né? Isso. Precisa de, exatamente. Você coloca a raiz com SQRT, só que a raiz, ela não é um comando da biblioteca padrão, né? Você precisa importar isso. É mais ou menos, João. É assim, ó. Eu vou digitar aqui e vou começar a resolver o problema, tá? Então, por exemplo, se a tua hipotenusa, se você chamar de hipo, você pode fazer como sendo a raiz do cateto 1, vou usar a simbologia que o Gabriel utilizou, cateto 1 ao quadrado, mais cateto 2 ao quadrado. Entendeu? Pode ser assim. Vamos lá, vamos resolver, né? Mas o Gabriel fez isso mesmo, tá certinho. O teu raciocínio tá certo, João. É só isso que eu queria ver se alguém ia lembrar dessa história da importação e tal, do comando para calcular a raiz. Deixa eu ver mais falar alguma coisa. Sim, beleza, Gabriel. Vamos lá. Então, o problema pede que a gente... Eu chamei de hipo, João, aqui. É hipotenusa. Poderia ser hipotenusa. É o nome da variável que eu criei, né? O que Gabriel também chamou de hipo. Mas é o nome que ele criou para hipotenusa, entendeu? Pode ser hipotenusa, pode ser, sei lá, D, o que você quiser, na verdade, né? Qualquer... usando um identificador válido. Aí, para importar, pronto, eu vou mostrar agora, beleza? Que é para... Eu vou reexplicar, lembrar vocês, aí eu vou mostrar aqui como é que importa. Vê só. O que a gente precisaria... Eu vou fazer como eu faria se eu não estivesse lembrando dessa história de importação, para vocês verem o que acontece e por que é necessário importar uma função, que é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou calcular o valor da hipotenusa de um triângulo retângulo a partir dos valores de dois catetos, né? Eu vou chamar o cateto 1, e aí é dito no meu enunciado que os catetos devem ser ditos pelo usuário, né? Que o programa deve receber os valores dos catetos. Então, vou chamar uma variável de cat1, aí eu vou fazer float, porque pode ser um número não inteiro, né? Float, input, abre parênteses de novo, aspas, digite o valor do primeiro cateto do triângulo retângulo. Aí tem um negócio que é um exercício legal também que eu acho da gente fazer, que nesse momento aqui que a gente vai pedir para o usuário digitar alguma coisa, imaginando que o usuário pode ser qualquer pessoa e não você que fez o algoritmo,
para essa pessoa tem que estar o mais claro possível o que ela deve digitar, entende? Então, eu gosto sempre de deixar isso muito bem explicado, o que eu acho melhor possível do ponto de vista didático, para se alguém fosse pegar esse meu programinha e rodar em algum outro lugar, de saber muito claramente o que ela precisa fazer. Então, aqui, digite o valor do primeiro cateto do triângulo retângulo, né? Então, eu acho que está razoavelmente claro aí, para se um terceiro estiver usando esse algoritmo, né? Então, cateto 2, mesma coisa, float, input, digite o valor do segundo cateto do triângulo retângulo. Aí leu os dois e a gente calcula a hipotenusa. Então, vou chamar a hipotenusa, pode ser hipotenusa, pode ser, como eu fiz no chat lá, I, pode ser H, pode ser C, claro, pode ser, né, qualquer identificador válido. Vou chamar de I, como eu chamei, hipótese, com P de hipotenusa. Pronto. Eu vou calcular a hipotenusa como sendo exatamente a definição lá esqueci de novo, Teorema de Pitágoras. Então, eu vou fazer como sendo a hipotenusa raiz quadrada, né, da soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, vai ser, para raiz quadrada, o comando é sqrt. Abro parênteses, primeiro cateto, que é o cat1 ao quadrado, mais o segundo cateto, que é o cat2 ao quadrado. Então, é a raiz dos quadrados dos catetos. Aí eu vou fazer um print mostrando o resultado, que é a hipotenusa de um triângulo. Eu vou fazer uma resposta bem completa, bem grande aqui, para exercitar também a história de mostrar vários valores em uma frase. A hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos valendo tanto e tanto é tanto. Então, formate. Aí vou mostrar cat1, cat2, hipótese, que eu chamei. Deixa eu ver se é pronto. Esse seria o algoritmo. Essa é a história de fazer sem lembrar. Bom, lembrou da função, né, que é sqrt, beleza, vamos ver se tem algum problema, e vai ter, né, em colocar isso para rodar. Outra solução, que é a de Gabriel, também é válida, né, que ao invés de você elevar ao quadrado, aí você não precisaria realmente se preocupar com essa função, ao invés de você extrair raiz, desculpem, é elevar ao meio, né? Então, eu poderia fazer isso daqui, tudo elevado a 0,5, ou a 1 dividido por 2. Tá? Então, a soma disso aqui, toda ela elevada a meio, resolve também, mas, e aí sem fazer uso da função raiz quadrada. Mas eu gostaria de optar pela função raiz quadrada, exatamente para a gente lembrar o uso de funções não pertencentes à biblioteca padrão do Python. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Quer dizer, falou, né? Mas... Ah, pronto. Beleza, João. Show de bola. Isso aí. Então, eu vou colocar para rodar aqui. Aí, eu imagino que vai dar um erro. Vou fazer um triângulo retângulo clássico, 3, 4, 5. Aí, deu um erro, ó, quando chegou na linha da hipotenusa, porque ele diz aqui, é um erro de nome. Ele define qual é o erro, que o nome sqrt não está definido. Ele não sabe o que é sqrt. Eu não defini isso para ele, de onde vem isso, o que é isso. Então, na minha cabeça, eu utilizei sqrt porque eu queria utilizar a função para calcular a raiz quadrada. Só que essa função ela não está na biblioteca padrão do Python. Aí, só para lembrar o que é a biblioteca, a gente falou disso também, que é um arquivo que contém todas as funções disponíveis para uso naquele algoritmo que você está construindo. Normalmente, Python vem com a biblioteca básica que contém esses comandos de entrada, comando de saída, né? O input, o print, essas funções, né? Input, print, essas funções para converter, as funções matemáticas, as 4 operações básicas, né? E potência também está incluso. Então, basicamente, matematicamente, é isso que você vai ter acesso quando estiver utilizando uma biblioteca padrão do Python. Mas aí, quando você for utilizar funções que não estejam nela, como é o caso da sqrt, a gente precisa importar essa função. Para importar essa função, a gente precisa fazer a seguinte coisa. A gente tem que saber a biblioteca onde ela está
né? E importar a função específica que a gente quer usar dessa biblioteca. Então, você vai fazer o seguinte, ó, from math import sqrt. Na aula passada, nos slides da aula passada, tem lá uma tabelinha que está no mesmo livro que a gente comentou há pouco, com as funções e as bibliotecas onde elas estão, pelo menos as funções principais. E essa coisa dessa frasinha from math import sqrt é uma frase padrão, né? E também aparece no slide da aula passada. Quer dizer, de qual biblioteca você vai importar qual função. Então, da biblioteca math, eu vou importar a função sqrt. Professor, eu posso importar mais de uma função? Eu posso importar todas as funções se eu não especificar? Ou dá erro? Não, pode sim. A gente pode até tentar isso aqui. Quem foi que perguntou? Foi? João. João, você pode, João. Acho que você fizer assim, ó, simplesmente import math, acredito que ele importe toda a biblioteca math. Eu gosto de fazer assim, é para a gente lembrar mesmo dessa maneira, sabe? Mas talvez seja até mais simples, você fazer import math direto, ele deve importar toda a biblioteca. Acho que também funciona isso. Todas as funções daquela biblioteca. Certo? Um fato que eu chamo a atenção também é lembrando que a leitura é sempre pré-sequenciada, então essa importação aqui, ela deve acontecer antes do uso da função. Você não pode fazer, eu não poderia colocar essa linha e colocar essa importação depois, porque eu estou usando antes. Então ela tem que aparecer antes do uso. Né? Deixa eu rodar aqui. Então vamos lá, 3, 4, primeiro cateto, segundo cateto, e ele me deu, agora ele calculou, né, a hipotenusa que é 5, certo? Pronto, e é isso. O que eu queria ilustrar nesse problema era exatamente esse uso de uma função não pertencente à biblioteca padrão. Como eu estava falando para João, você poderia importar toda a biblioteca assim. Eu acredito que funcione isso. A gente pode testar aqui. Aqui, import math desse jeito. Eu acho que assim... Eu vou limpar aqui meu ambiente de execução, porque todo jeito eu já importei antes, né, sqrt. Eu vou reiniciar como se ele não tivesse importado ainda a função sqrt. Pronto, eu vou rodar agora. Vamos ver se vai dar certo. 3, 4. Não deu. Ele deu um erro de novo na sqrt. Mesmo erro. Então, realmente eu preciso importar a função específica, do jeito que eu fiz primeiro. Ok. Oi? Ok. Ok. Beleza. QRT. Achei que ele importaria assim, ela toda de uma vez, mas não. Achei que importaria. Vou testar de novo, só para a gente ver. Pronto, 3, 4, 5, beleza. Ok, gente, tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Teu problema. Ok. Então, tal. Ok. Hipotenusa ao quadrado e você extrai a raiz. Beleza. Show de bola, João. Funcionou direitinho aí, né? Deu certo. Beleza. Esse foi o segundo. Vamos para o terceiro. Mais um. Esse que eu vou explicando. Ela é simples também. Faça um programa que calcule e mostre a área de um círculo a partir do valor de seu raio em metros. Então, aqui o que se pede? Bom, se pede que a gente mostre a área de um círculo a partir de um dado de entrada que é o seu raio. Então, a gente vai dizer que é apenas o raio e vai calcular a área do círculo. Aí, a área do círculo, você precisa saber como é que calcula ela, né, a partir do raio, que é exatamente π vezes o raio ao quadrado. Concorda? Isso é a área de um círculo. Então, vamos lá. Esse é um programinha simples, mas é que eu também queria mostrar a vocês o uso da constante π, que dá para a gente usar também. Aqui ela um valor prévio, né, que vem numa biblioteca do Python, que é na biblioteca math. Então, vamos lá. Está claro, né, o que se pede aqui, né? Um probleminha talvez até mais simples do que esse anterior. A gente só tem um dado de entrada, que é o raio, e vai gerar uma única saída também,
que é a área, né? Então, vou fazer esse aqui, exercício 3. A gente vai fazer o raio, né? Então, vai pedir para o usuário, vou colocar float também, input, digite o raio do círculo em metros. Aí a gente calcula a área. Lembra que não pode usar acento, né? Estou usando área sem acento. Como sendo π vezes raio quadrado. Aí, vê só. Π, a gente sabe que é aquele valor 3.1415, não sei o que, né? É um valor bem grande, com muitas casas decimais, na verdade, e ele tem uma divisão não exata. Eu não lembro qual é o valor máximo. Eu sei que tem um monte de casas decimal. Muitas. E a gente pode, normalmente, é dito para a gente, quando a gente resolve um problema de matemáticas, use π 3.1415, né? Uma boa aproximação já, com 4 casas decimais. Isso vezes o raio ao quadrado, né? Então, raio quadrado. Eu gosto de separar também, assim, para dizer que é π vezes o raio, só quem está ao quadrado é o raio, né? E aí a gente mostraria o resultado. Print a área do círculo com raio de tantos metros é tantos metros quadrados. Ele perguntou aqui alguma coisa. Fala aí, Gustavo. Professor, no lugar onde eu programava antes, eu tinha como colocar a palavrinha pi, PI. Sim. Aí eu substituí o pi como o valor de pi normal. Sim. Aí, nesse caso aí, teria como fazer, ou teria que importar, ou teria que fazer o quê? Tem, Gustavo. Tem como fazer sim, e aí aqui a gente tem que importar. Aí eu vou mostrar isso daí agora. Mas essa seria a primeira saída, né? Uma outra saída é essa que, exatamente o que você está dizendo, que ao invés de a gente usar o pi que a gente sabe, né, colocar aqui direto, a gente pode trazer ele com mais decimais, exatamente fazendo isso que é possível de fazer aqui que você comentou, que é utilizar a palavrinha pi como sendo uma constante. Só que, para a gente fazer uso de pi assim, a gente precisa importá-la. Ela não está na biblioteca padrão, está na biblioteca math também. Então eu faço, from math, import pi. Aí ele vai importar o valor de pi que consta nessa biblioteca matemática. Beleza? Vamos rodar, vamos ver se eu não errei nada aqui. Então, raio, vou colocar um raio aí de, sei lá, de 3 metros. E esqueci aqui do formato. Não sei se alguém me alertou já disso aí. Alguém falou aqui. Tá, espera que eu olhe o teu, viu, Gabriel? Faltou o teu colocar o ponto, formato e área, o raio, vírgula área, porque eu quis mostrar o raio e a área, né? Mas o problema basicamente é a área, então gostaria de mostrar a área. Mas eu quis dizer quanto é o valor do raio para poder mostrar a área. Então, digito o raio, digitei 3. Aí ele vai me dizer que a área do círculo com raio de 3 metros aí ele me deu um monte de carga decimal, né? Metros quadrados. Vou restringir. Achei muito essas cargas decimais. Não queria deixar melhor essa visualização. Vou restringir para 2 cargas decimais. A gente vai lembrar aqui da aula passada, né? Então, vou colocar... Eu quero restringir o segundo valor, que é o valor da área. Tem um valor que aparece aqui, ó, que ocupa esse espaço na frase, né? Segundo valor, área, ocupa o segundo espaço reservado. Então, é ele que eu quero formatar. Então, eu faço 2 pontos. Se eu quero 2 casas decimais, ponto 2 F. F vem de float, ponto 2, que é para ele restringir para 2 casas decimais. Se eu quisesse 3, seria ponto 3. Se eu quisesse 1, ponto 1. Mas eu vou deixar com 2. Aí a gente vai rodar de novo. Vou digitar o mesmo raio. E aí ele vai agora restringir 28,27 metros quadrados. Ok? O que eu queria chamar a atenção com esse problema é exatamente o que o Gustavo perguntou. Que era, quando eu quiser usar o valor de π, tem como usar um valor já previamente definido? Aí eu não me lembro quantos eles têm. Deixa eu ver se aparece aqui. Ó. Esse é o valor de π definido na biblioteca math. Vê quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 casas decimais, certo?
Então, você pode utilizá-lo, bastando fazer a importação prévia dele, como a gente fez aqui. PI, tudo minúsculo, é a constante π. Certo? Deixa eu ver o que o Gabriel fez aqui. Ele fez qual o valor do raio. Π. Tá, você pegou um valor que chega na constante π, né? Esse quociente aí. Você definiu π, né, na verdade. E fez ele, ok, tudo bem, Gabriel. Sem problema. Mas aí, para facilitar a tua vida, talvez, né, por um lado, não sei se facilita, mas eu acho que sim, você pode utilizar essa constante, como eu fiz aqui direto, tá? E na equação, mas somente importando ela antes. Ok, gente? Alguma pergunta? Se tiverem, sim, ok, tudo bem, sem nenhum problema. Beleza, Gabriel. Sobreviver na natureza, né? Com o que tem, tá certo. Vamos lá. Terceiro, vamos mais um, quarto. Eu separei acho que 5. Estamos chegando no final aí. Quarto. Faça um programa que receba a medida do ângulo em graus formado por uma escada apoiada no chão e encostada na parede e a altura da parede onde está a ponta da escada em metros. Calcule e mostra a medida da escada. Então, tem um desenho aí para ajudar na compreensão do problema, do que está sendo pedido. Aqui é pedido que a gente calcule. Vamos lá, o que a gente quer calcular, né? A medida, ele chamou aqui na inicial a medida da escada. O tamanho seria melhor, né? Então a gente quer saber o tamanho dessa escada aqui, ó. Aí ele diz que, como dados de entrada, o programa deve receber a medida do ângulo, esse ângulo aqui chamado aqui de A na figura, em graus, então, que recebe a medida do ângulo formado por uma escada apoiada no chão encostada na parede, que é essa escada aqui. Então, esse é um dado de entrada, é o ângulo. E o outro dado de entrada é a altura da parede onde está a ponta da escada, em metros. Então, os dados de entrada, portanto, são o ângulo aqui formado pela escada, entre a escada e o chão. E o outro dado de entrada é a altura da parede até onde vai a ponta da escada, que é exatamente esse outro lado, né? A gente nota aqui que a gente tem um triângulo retângulo, né? Por essa figura. E a gente quer calcular do triângulo retângulo a hipotenusa, sabendo o ângulo aqui entre a hipotenusa e esse cateto, vou chamar assim, que é o chão, e a altura da parede. Então, isso aqui a gente vai dizer, né? O usuário vai digitar. Então, serão conhecidos, a partir da entrada no teclado, o ângulo em graus e altura, e a gente precisa usar com esse ângulo e com essa altura um processamento matemático para chegar no comprimento da escada, que é exatamente o valor desse lado aqui do triângulo. Certo? E é pedido para pede que mostre esse comprimento. Queria dar a vocês 5 minutinhos para vocês tentarem aí. 9,7, 9,8 aqui no meu agora, 9,13. Aí a gente começa a comentar. Professor, oi. Qual é a sigla de seno naquele negócio lá? Tá, seno é S-I-N. Sim. S-I-N. Ok. Tá? Assim, 3 a 5 minutinhos, né? 5 minutinhos no máximo, para vocês tentarem aí e a gente voltar. Eu vou comentar também. Mas a ideia realmente desse problema é exatamente ilustrar o uso de uma função trigonométrica, que eu não ilustrei ainda, né? O uso do seno. Então, essa é a ideia aqui que eu quero trazer com esse problema, tá certo? E aí, bom, sobretudo, isso que a gente está vendo aqui é matemática básica, né? Assim, acredito eu que vocês devem lembrar desse tipo de informação. Mas que o que a gente está querendo ilustrar, assim, a meta é mostrar os comandos, né, diferentes. Então, nesse problema, a história é mostrar, a ideia é mostrar uma funçãozinha trigonométrica, o uso dela que é exatamente a função seno. Aí você deve lembrar, já desconfiar que a função seno não é uma função da biblioteca básica, né? Ela é uma função que precisa ser importada. Então, isso é uma coisa aí que precisa ser feita.
Quem terminar esse 4 aí, quiser começar esse último aí, pode começar o quinto. Mas aí eu vou comentar os dois também, sem pressa, com calma. Assim, outra informação também interessante que eu ainda não compartilhei com vocês é que o ano passado o Alan Nildo gravou a aula, né? E me enviou. Então eu vou pegar essa aula, o link, compartilhar com vocês via Siga, para vocês terem acesso, tá certo? Vou pegar alguma explicação de novo, alguma coisa, vai lá e reassiste, né? E eu lembro também que esse uso é um uso estritamente a nível acadêmico, né? Assim, não é permitido, né, a gente propagar esse vídeo em outros canais, né, e para outras pessoas alheias aqui à disciplina, tá certo? Eu só comento isso porque já aconteceu, principalmente nos primeiros períodos de pandemia, de professores gravarem aulas e encontrar, assim, por acidente, a aula no YouTube, entende? Então, sem a permissão, né, sem o consentimento. Então, essa é só para evitar esse tipo de situação. Vou voltar aqui na outra tela. Se alguém quiser voltar para ver o desenho, me fala. Certo, beleza, Gabriel. Deixa eu ver mais fez. Sim, o João perguntou. Ah, você falou do. Ok, você já me perguntou isso, né? Então vamos lá, vamos comentar aqui esse quarto. Aí a gente passa do quarto já para o quinto. Deixa eu fazer isso. O quarto exercício diz o seguinte, né? Que a gente deve calcular, deixa eu botar aqui, a altura da escada, né? Que é esse comprimento aqui. Olhando para a figurinha, a gente precisa calcular esse tamanho desse lado aqui, ao qual se refere como escada. A gente conhece o ângulo, que é algo que o usuário vai dizer, e conhece a altura da parede. Bom, então, para a gente resolver isso, né, a gente vai precisar... Bom, primeiro, eu vou pedir, né? Vou escrevendo aqui. Primeiro, eu vou pedir para o usuário digitar tanto o ângulo quanto a altura da parede, né, que são meus dados de entrada, dito pelo usuário, como está explicitado no enunciado do problema. Então, eu vou chamar aqui de parede, do jeito que está na figura, igual a float, input, digite a altura da parede onde a ponta
da escada está encostada. Outra coisa é o ângulo, né? Vou chamar de A, do jeito que está na figura. Float, input, digite o ângulo em graus entre a escada e o chão. Bom, aí a gente vai ter que olhar, vou olhar para a figura aqui, para a gente ver como é que chega no comprimento da escada com esses dois valores, né? Que é essa altura e o ângulo. E aí, exatamente, a gente vai utilizar a correlação trigonométrica do seno, né? Seno de A é cateto oposto, que é a parede dividida pela hipotenusa, que é a escada. Então, se o seno de A é a parede dividido pela escada, a escada vai ser o seno dividido pela parede. Concorda? Seno de A dividido pela parede. Me corrija se eu estiver errado, tá certo? Eu vou digitar lá. Então, vai ser a escada ser igual ao seno. Aí que alguém perguntou, é sim A dividido, aquilo que eu chamei de parede. Aí eu vou fazer o print. O comprimento da escada é tantos metros. Vou mostrar a escada. Aí tem alguns detalhes aí. Beleza, Gabriel. Para que a gente olhe os 5, viu? Tem alguns detalhes. Eu vou rodar, vai dar erro, né? Vamos ver os erros que vão acontecer aqui. Altura da parede. Vou colocar uma parede aqui de tamanho 3. Digite o ângulo. Vou digitar um ângulo aqui de 30 graus. Ó, o primeiro erro que apareceu aqui foi na linha do seno, ele erro de nome, né? Ele disse que a palavra sim, o nome sim, não está definido. Realmente não está, porque eu não... A função, sim, eu escrevi pensando a função, ela não está na biblioteca padrão. Então, a gente precisaria importar essa função. Então, vou fazer from. Essa função e outras trigonométricas também estão no slide da aula passada, tá certo? Lá na tabelinha e que vem do livro que eu mostrei. From F, import, sim. Vamos rodar agora. Está 3. Então, um ângulo de 30. Aí ele me deu. Repara o que ele me deu do comprimento da escada. Não sei se vocês deu um negócio assim. Menos 0,393 metros. É uma escada aí e faz o quê? Que entra no chão, que é negativa. Então tem uma coisa estranha aqui, né? Eu vou logo organizar essas cargas decimais aqui, deixar com 2. Alguém tem alguma suspeita? Porque a hipotenusa não pode ser 3 metros, não? Porque o quê? A hipotenusa, ou a altura, quer dizer, deixa eu ver. Essa pergunta é uma pergunta ela talvez seja mais para quem já programa esse erro que está acontecendo aqui. Para alguém já teve alguma experiência com programação e tem uma ideia. Assim, do ponto de vista, não sei quem foi que falou, quem foi que falou? Foi errado, é que eu tava aqui viajando, eu tava pensando na hipotenusa, eu tinha botado 3 metros, aí não ia dar um triângulo, não. Sim. É a altura. Então, é a altura, Alguém desconfia, principalmente alguém, você, Gustavo, o Gabriel, outro aí que já mexeu com programação, que pode ter acontecido, é uma coisa que é bem comum, é comum assim, né? Ela é presente em várias linguagens. Que é o seguinte, eu vou dizer pra gente, veja só, por padrão, o Python, e acho que talvez a grande maioria das linguagens, se não todas elas, quando você utiliza a função seno, o ângulo que está aqui, ó, que você está, o qual você quer calcular o seno, né? No caso aqui é chamado pela letra A. Esse ângulo, ele sempre, na função seno, ele deve estar em radianos. Qualquer função, seno, cosseno, tangente, qualquer função trigonométrica. E quando eu digito aqui 30 e digo que A vale 30,
e ele calcula o seno de A, que é o seno de 30, ele não está calculando o seno de 30 graus. Ele está calculando o seno de 30 radianos. Entende? Porque ele na hora que, como eu disse, né? O argumento que deve vir para cá, para a função seno, é o ângulo em radianos. Então, onde é que está o problema? O problema é que o usuário que está digitando seu programa, você não vai pedir para ele digite o ângulo em radianos, né? Porque aí é preciso fazer a conta antes e tal, para poder colocar em radianos. Quando, na verdade, a ideia do programa é exatamente facilitar a vida dele, né? Então, veja, se eu preciso de um ângulo em radianos e eu estou digitando, pedindo para o usuário digitar em graus, eu preciso fazer, portanto, a conversão, né? Se ele digitou 30 e você imagina 30 graus, você precisa colocar aqui, antes de calcular o valor do seno, converter esse ângulo que ele digitou em graus para radianos, para colocar aqui o valor em radianos. Eu vou criar uma nova variável chamada de A underline rad. É o ângulo A em radianos que eu vou converter. Então, como é que eu converto? Veja, tem uma regrinha de 3 que você deve lembrar, né, de conversão de ângulos em radianos para graus, que é a seguinte regrinha de 3. Π radianos corresponde a 180 graus. X, que é o meu A rad, que é o que eu quero calcular em radianos, corresponde a A, que eu conheço, em graus. Então, se eu fizer uma regrinha de 3 simples, eu vou ter que meu ângulo A rad vai ser igual a A vezes π, tudo isso dividido por 180. Vocês concordam comigo? Algo não ficou claro? Vou importar aqui a função π também. Ó. From f import π, a constante para utilizar aqui. E aí o que vem aqui para dentro é a rad, é o ângulo em radianos. Entenderam aí a sutilezazinha, né? Um detalhe. Sempre que você estiver trabalhando com ângulo, você tem que fazer essa conversão. Trabalhando com ângulo e precisar calcular seno, cosseno, algo do tipo, você precisa converter para radianos dentro do seu algoritmo, para que na hora de calcular seno, cosseno, tangente, arcosseno, qualquer coisa que seja que envolva ângulo, esse ângulo tem que estar em radianos, certo? Vamos rodar de novo. Eita, faltou um T aqui, ó, import. Apareceu aqui, ó, como apareceu. Erro inválido de sintaxe. Faltou alguma coisa depois do R aqui, que foi exatamente a letra T, que eu esqueci. Vamos rodar de novo. Vou digitar os mesmos valores que eu digitei antes. 3, a altura da parede. E o ângulo, vou digitar 30, que eu digitei antes também. Aí agora, o comprimento da escada, 0,17 metros. Beleza, agora faz sentido, né? Uma escada pequenininha, mas enfim, não estou me preocupando com o nível de realidade, né? Mas o valor matemático está certo. Entenderam, gente, aí o detalhe? O detalhe foi essa questão da conversão para radianos. Beleza? Pronto. Você perguntou aqui, João, se está ao contrário, porque o seno é o cateto oposto à hipotenusa. Vamos olhar se eu não pensei errado aqui. Mas o erro ali era esse que eu disse. Não sei se eu errei também na equação, mas vamos ter certeza aqui. Deixa eu... Eu acho que fica a parede sobre o seno, não o seno sobre a parede. Vamos lá. Seno de A, deixa eu fazer aqui. Eu gosto de fazer essas coisas riscando, para a gente não ter dúvida. E eu recomendo também, se vocês tiverem dúvida, estou até com um papelzinho aqui que eu risco, às vezes, exatamente para esse tipo de situação. Ó, o seno de A, se eu tivesse um nomezinho, aquele equipamentozinho que eu risco, você vê na tela, né? Seria legal, mas eu não tenho. Então, seno de A vai ser igual ao cateto oposto, que é parede, sobre a hipotenusa, que é escada, né? Então, eu quero calcular a escada. Então, a escada passa multiplicando o seno, vai ficar a escada vezes o seno de A igual a parede. E a escada, que é o que eu quero, é igual a parede dividido pelo seno de A. Então, acho que é isso que eu coloquei mesmo lá. Eu acho que lá no seu você colocou que era seno dividido pela parede. Ah, é verdade. É parede dividido por seno. Tem razão. Eu inverti. Pô. Obrigado aí pelo toque. De cabeça, e essas coisas de cabeça não dá para errar mesmo. Eu gosto de fazer escrevendo. Pronto. Aí vou rodar de novo. Mas o erro inicial, né, aquele erro para dar um valor negativo, foi exatamente o erro da 6 metros. Ah, ok, vai ter mais sentido, inclusive. Obrigado, viu? Foi quem falou? Foi Gustavo?
Foi João que eu observei, mas não tinha falado nada João ainda. que falou, Eu tava verdade. prestando atenção no radiano ainda. Verdade, certíssimo, certíssimo. Obrigado pela observação, João. Você está certo. Mas aí, bom, o ponto aqui principal, aí são duas coisas, tem que ter cuidado realmente com a matemática. Essa história que eu disse antes, né? Não, aqui era algo que necessitava do seu conhecimento prévio, né? Para resolver o problema, que é essa história da relação, das relações trigonométricas. E o que aparece de programação aqui, os detalhes são importação da função seno, importação da constante π que a gente já tinha feito, e a conversão do ângulo em graus para radianos. E sempre que a gente vai utilizando função trigonométrica, precisa ser feito. Então, você lembra dessa regrinha de 3 e traz para cá para converter o ângulo que foi digitado para radianos, que foi o que a gente fez, e trabalha na função, seno, cosseno, qualquer que seja, com o ângulo em radianos. Beleza? Pronto. E aí está feito o quarto exercício. O quinto, para a gente fechar por hoje, é o exercício... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar logo aqui. Exercício 5. 5, ele pede o seguinte para a gente. Que a gente faça um programa que calcule e mostre a tabuada de um número digitado pelo usuário. Então, por exemplo, se o usuário digitou 5, então, a única entrada, inclusive, do problema é essa, é o número que você quer mostrar, né, o que você quer calcular a tabuada. Então, a única entrada que o usuário vai dizer é o número. Então, por exemplo, se ele quer o número 5, então, o usuário digita e deve ser mostrada a tabuada do 5, nesse formato aqui que está sendo mostrado. Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, até 10, né? 5 vezes 10, 50. E aí, para qualquer número inteiro, tabuada só faz sentido para números inteiros, né? Então, qualquer número inteiro que seja mostrada a tabuada dele, é esse que se pede, tá certo? Então, vamos lá. E a gente vai tentar, inclusive, formatar dessa maneira aqui, né? 5 vezes 1, 5, mostrar essa saída na tela, toda a tabuada completa. Então, vamos lá. Então, o que precisa ser pedido aqui ao usuário é unicamente o número cuja tabuada se deseja calcular. Vou chamar esse número de num mesmo, essa variável. Eu vou fazer aqui um int, tá? Eu vou converter a entrada para inteiro, porque tabuada, ela faz sentido falar, você fala tabuada para números inteiros, né? Então, digite um número para o cálculo de sua tabuada. O usuário vai lá e digita. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Vê só. O que eu tenho que fazer é calcular os 10 resultados das 10 linhas da tabuada. Por exemplo, o número que ele digitou vezes 1, isso é um resultado. O número que ele digitou vezes 2, outro resultado. Isso aí eu tenho que guardar os 10 resultados. Criar 10 variáveis, uma para cada resultado. É meu trabalho braçal aqui, né? Repetitivo, mas é o que precisa ser feito. A ideia de mostrar esse problema aqui também é que vocês vão ver um pouco mais adiante que quando a gente conhecer alguns comandinhos a mais, como estruturas de repetição principalmente, a gente vai conseguir fazer isso aqui que eu vou fazer, sei lá, em 12 linhas, vou conseguir fazer em 3, em 2, né? Por uma questão de comandos que a gente vai conhecer. Mas, a princípio, eu vou fazer da maneira mais simples, que vou calcular os valores que aparecerão nas 10 linhas da tabuada. Então, o primeiro resultado, eu vou chamar res1 até res10. Resultado 1, resultado 2, até res10. O primeiro resultado vai ser o número que eu digitei, vezes 1. Segundo resultado vai ser o número que eu digitei, vezes 2, né? Para poder calcular os valores de cada linha. Terceiro resultado vai ser igual ao número que eu digitei, vezes 3. Acho que o Gabriel tinha feito, depois eu vou olhar como é que você fez, Gabriel colocou no chat. Vezes 4. Res 5. O número que eu digitei, vezes 5. Res 6 igual ao número que eu digitei, vezes 6. Res 7. O número que eu digitei, vezes 7. Res 8. O número que eu digitei, vezes 8. Res 9. O número que eu digitei, um negócio bem repetitivo, né? Bem braçal, meu trabalho braçal ali de mecânico, né? Sem pensar muito, vezes 10. Pronto, aí, pronto, tem os 10 resultados das 10 linhas. O que eu preciso fazer agora é mostrar esses 10 resultados em forma de tabuada. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer um primeiro print, informando, só para deixar bonitinho, dizendo assim,
a tabuada de tanto, o número que eu vou digitar é 2 pontos. Aí eu vou fazer um ponto, formato aqui. O número que eu digitei é o que vai aparecer na frase. Aí eu vou fazer 10 prints, um para cada linha da tabuada. Assim, ó, print. Aí eu vou querer mostrar o número que eu digitei, né? Vezes, aí eu vou colocar um X aqui. 1 igual a o primeiro resultado que eu calculei. Vê se vocês vão entender isso. Então, aí vai ficar assim, ó. 1, res 1. Então, a saída vai ser o número que eu digitei, ocupa esse espaço, o X para simbolizar o produto, né? Para ficar com essa aparência aqui, ó. Então, o número que eu digitei, X, 1. Esses números de 1 a 10 são números fixos, né? Independe do número que eu digitar. Por isso, eles não são variáveis. Eu vou colocar 10 linhas indo de 1 a 10 aqui. O que vai variar vai ser o número, para o problema, para aquela execução, né? É o número que eu digitei e o resultado daquela linha. Né? Nesse caso aqui, a primeira linha, que é o res 1. Aí eu vou fazer isso 10 vezes. Vou fazer até Ctrl C aqui para ganhar tempo. Ctrl V, para ser as 10 linhas. Depois eu tenho que sair corrigindo os valores, né? Estou só copiando aqui. 8, 10. Aí, o número que eu digitei, isso não muda, ok. Aí, na segunda vez, vai ser, isso aqui não muda, né? Posicionamento na frase, vem para cá. Só que agora, vezes 2 igual ao res 2, que é a segunda linha. Aí, aqui é vezes 3. Aí, aqui fica res 3. E aqui é vezes 4. Aqui é res 4. Aqui é vezes 5. Resultado é res 5. Aqui é vezes 6. O resultado é res 6. Vezes 7. 7. Vezes 8. Vezes 8. 9. 9. Vezes 10. Vezes 10. Pronto. Se ficou claro, né? Uma coisa foi 10 variáveis para guardar os resultados e a outra foi mostrar na forma de tabuada, né? Por isso que a gente formatou assim dessa aparência. Eu vou rodar para ver. Vou digitar a tabuada do 4. Quero ver a tabuada do 4. Aí ele mostra. A tabuada de 4 é 4, 18, até 40. Entenderam? Então, formatei a frase de uma maneira, né? Como eu mostrei aqui. E ficasse com a aparência de tabuada. Aí eu fazia isso para qualquer número que eu quiser. Fazer do 6. Aí vocês no 6, 2, 2 e tal. E aí vai. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Professor, o senhor se mutou. Gente, eu vou pedir licença só um minutinho, que eu vou atender uma ligação da escola da minha filha para ver o que é, tá? Se é alguma urgência. Só um minutinho, viu?
Pronto, desculpe, gente, não era nada urgente, não. Porque quando é escola de filho, você pensa logo que é alguma urgência, que é alguma coisa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês fizeram aqui no chat. Ah, tá. Vocês estão falando do outro problema, né? Do anterior. Mas eu vou voltar aqui no chat, mas só para vocês entenderem que isso aqui... O que é que eu fiz aqui? Para perguntar, tá? Ficou claro aí, né, gente? O que é que eu fiz, né, nesse problema. Tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também. Pronto, esse é o último que eu tinha separado para hoje. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. É do anterior, né? Que tal de João aí? Deixa eu ver o que é que vocês fizeram. Me perdi aqui nas conversas. Ah, tá. Você fez... Deixa eu ver aqui. Gabriel 5 fez com a repetição, né, Gabriel? Eu fui do jeito das cavernas, como você disse, né? Mais simples, porque a gente vai falar dessa estrutura de repetição, como eu disse, né? Isso daí que eu fiz em um monte de linha, a gente vai fazer nesse pouquinho de linha aí que o Gabriel fez. Mas essa aqui eu prefiro ainda não tratar disso, que vai ser assunto mais para frente um pouco, tá certo? Aí o João falou do seno. Aí o João deu um erro, né, João, aqui, deixa eu ver. Esse você já resolveu. Eu tô lendo aqui no chat, se você disser assim, já resolvi, aí eu paro de ler. Mas eu vou ver aqui, se não. Qual o valor do ângulo? Ok. Altura. Qual o valor da altura? Tá. Aí tua regrinha, teu errinho, deixa eu ver. Seno. Tá nessa regrinha, nesse X aqui, é um primeiro erro. Porque você vai fazer aqui, na verdade, a regra de 3. Ela não envolve o seno, não, sabe? Você vai fazer... Eu vou copiar aqui teu código. E vou colar na tela para... Colar no meu para ficar melhor de explicar. Deixa eu ver o que tem mais aqui de discussão. E... o link dessa guia. Tá. E o código. É o mesmo código, né? Eu vou copiar e vou colar para a gente discutir aqui. Tá. Foi para a diretoria, foi? Ah. Isso aí, Gabriel falou. Sim é uma função, exatamente. Ele não pode ser tratado como variável. O nome, né? Aquela história dos nomes. É a função para você manipular algum valor, né? Alguma variável, algum número dentro dela, exatamente. Eu vou partir dessas. Deixa eu ver aqui mais. Se botou um sensor Pi, E, X rad. Não, aí tem um erro aqui nesse X rad aqui. Deixa eu ver. Aqui a gente vai calcular a altura. Deixa eu ver como é que terminou a conversa aqui. Então, finalmente deu certo ou não teu problema? Eu acho que tem algum errinho aqui nessa segunda versão. Vou copiar essa segunda versão aqui. Prof, no final ali ele não mandou a versão final, mas o format está como se fosse variável ali na última linha. O que para eu format que eu digo o sim ali. Sim. Tá como se fosse variável. Tá. Eu copiei e colei aqui, ó, pra gente ver. Ele importou o seno, importou o pi, ok. Aí pediu ângulo, pediu altura, que é a altura da parede, né? Aí fez ok. Aí, peraí, como é? Aí aqui você converteu para radianos, o ângulo, ok. Então, x aqui, ó, já está em radiano, né? Já é o ângulo em radianos. Ok. Aqui é o ângulo em radianos, esse x. Tá? Você fez aquela regra de 3, né? Que
π é 180 graus, π radianos, 180 graus, x, que é o que você quer calcular, é igual a graus. Aí você faz essa regrinha de 3 aí, vai chegar aqui x é igual, deve chegar nisso daí, x igual a vezes π sobre 180. Então, onde A é um ângulo em graus e x é esse mesmo ângulo, só que em radianos, certo? Aí, quando você for calcular aqui a próxima coisa, que é exatamente a altura a escada, né, o tamanho da escada, aí você não precisa, deixa eu ver, altura dividido pelo seno, é o que eu corrigi no meu, né, que eu acho que eu tinha feito como é que eu fiz? Altura e a parede, tá, o seno é isso mesmo, quociente. Então, aqui, o que você chamou de x-rad, na verdade, que você está calculando aqui agora, nessa linha, João, é o tamanho da escada, que é o que a gente quer de fato, tá certo. Só que eu, didaticamente, eu modificaria isso para tamanho da escada, por exemplo. Eu chamei de escada, né? Mas tamanho da escada. O tamanho da escada é a altura da parede dividido pelo seno de x, beleza. Certinho. Aí, deixa eu ver aqui. A medida da escada tendo 0 como ângulo, 0, aí tá. Aí o ângulo, acho que é esse que acho que é Gustavo que estava falando, né? Acho que é Gustavo. A medida da escada tendo o ângulo, não é o sin, né? O sin é a função para calcular o seno do ângulo. O ângulo aí é o ângulo que você disse quando digitou, que é exatamente A. Que é o cara, né? Você perguntou qual é o valor do ângulo, você digitou e armazenou isso em A. Então, o que você vai mostrar aqui é A, entendeu? Sim, é uma função, né, que você utilizou exatamente para calcular o seno desse ângulo que você digitou A convertido para radianos, agora armazenado na variável x, né, calculou o seno de x. Então, tendo A como ângulo e tanto como altura, aí essa altura, se você quiser deixar mais explícito, é a altura da parede, né, naquele triângulozinho lá. Ok, mas tudo bem. Altura tem medida da escada igual a 2, que é o que você tinha chamado de x-rad. Eu mudei aqui só para deixar de data, para não parecer que... Porque para mim parecia que x-rad era x convertido para radiano, sei lá. Pelo menos a minha interpretação. Mas está certo. Eu chamei de tan escada, que seria o seu x-rad. Está certo. Aí eu só fiz essa alteração aqui para o tamanho da escada. Para deixar mais didático o nome da variável é o que você está calculando. Mas está certo a equação. Pronto, é isso. Você entendeu, João, as pequenas correções aí que eu sugeri? Professor, Pronto. você Fala, pode Gustavo. falar rapidinho? Posso sim. Quando você coloca ali from F, import, sim, aí eu posso colocar vírgula pi ou eu tenho que fazer outra linha para importar o pi? Rapaz, a gente pode testar. Eu sempre faço assim, separado. Mas vamos testar isso. Nunca fiz assim. De repente funciona, mas eu não sei. Eu acho que não, mas a gente testa. Falo do ângulo. Acho que... Deixa eu ver quando ele chegar no pico vai acontecer, mas parece que foi. 30. Vou da altura. 3. Aparentemente foi, viu, Gustavo? Acho que funcionou. Certo. Acho que funciona. Deixa eu botar mais um aqui para testar com uma terceira. Vou colocar um cosseno de qualquer coisa aqui. Cosseno desse ângulo que a gente calculou. Cosseno, só para testar se foi uma coincidência ou se ele só leu primeiro. Né? Às vezes ele leu só o primeiro, já tinha importado antes. Vou testar aqui com cosseno. Cos dx. Vamos print aqui. Cosseno dx. Vírgula cosseno. Vamos ver aqui se ele... Então, 30. 3. 0,86. Funciona. Rastrei sobre 2. Dá certo sim. Boa, Gustavo. Valeu. Boa. Valeu. Vamos ver aqui. Minha tabuada tá dando erro. Vamos lá, tua tabuada, João. Ok. Eu acho que tem um ponto aí que você colocou. Não, são duas coisas, na verdade, João. Não precisa, depois do que você colocou entre chaves 0, né? X1. Aí não precisa fechar aspas aí, não.
nem colocar um ponto depois. As aspas você só fecha depois das chaves do 1 que aparece, né? Igual, abre chaves 1, fecha chaves, aí você fecha aspas, entendeu? Era isso aí. Gente, o que eu tinha para vocês hoje era isso, né? Meu intuito aqui foi a gente reforçar um pouco mais, né, os conceitos aí que a gente tem visto, reforçar essa história de importação, de funções, e mostrar alguns probleminhas, né, ainda muito complicados ou complexos, mas que são importantes para a gente chegar nos mais complexos, né? A gente precisa passar por essa... subir na escada, né? E elevando o nível e a complexidade dos problemas. O que eu sugeriria... vou olhar o erro aqui. O que eu sugeriria, realmente, mais uma vez, é tente fazer o exercício do livro, tente resolver de novo esses da aula de hoje, tá certo? Tente resolver novamente, que isso tudo ajuda. João, o que eu acho que aconteceu no teu é aqui, ó. Depois nos prints, você tem que corrigir os res também, ó, porque você faz print e tal, aí ponto formato num, aí res 1, aí o segundo tem que ser res 2, lá no final, entendeu? Res 3, depois res 4, aí porque ele tá sempre res 1, aí é só o mesmo valor ele tá mostrando, por isso que tá aparecendo uma saída só. Aí você vai atualizando res 1, res 2, aí ele vai variar corretamente. Professor, fala, Gustavo. Eu estava olhando aqui o slide que você tinha mandado, aí tem que importar outras coisas de outros lugares, né? Aí tem um aqui do Matplotlib. Sim. Aí como é que faz para importar ele? Eu tenho que botar como? É o PLT que você botou aqui? Você aí eu vou faz... botar import PLT, ou from PLT import? Lá, para Matplotlib tem um que eu utilizo lá uma como é que chama? A gente cria como se fosse um atalhozinho, sabe? Acho que eu faço assim, import, porque é matplotlib.pyplot, é assim? Você deve ter visto no slide. matplotlib.org/. Aí você importa assim, ó. Deixa eu compartilhar aqui de novo. Não, vou digitar aqui no chat. Você pode, acho que você importa assim, ó. Import matplotlib. Ponto. Porque o negócio aqui é que a matplotlib é porque é ruim eu ter só slide sem dar explicação, né? Mas o Matplotlib ele é uma biblioteca grande e na biblioteca ela tem uma função que é essa pyplot que faz com que os comandos dela fiquem parecidos com os comandos de uma outra linguagem, que é a linguagem MATLAB, se você já ouviu falar. Fica mais fácil de manusear fazendo isso, sabe? Então a redação que eu te sugiro é essa daqui, ó. Import matplotlib.pyplot splt. É como se estivesse assim, importe a função matplotlib, a biblioteca, com a função pyplot, e tudo isso como splt, é como se fosse um atalhozinho que você cria. Mas o senhor vai digitar aí no chat ou como? Não, digitei no chat aqui. Digitei. Eu não mandei, né? Eu não mandei, foi mal. Digitei agora. Vou tirar uma foto do que você mandar. Vai, faz aí. Eu fiz agora aqui. É pra você estar falando isso para os gráficos que você está fazendo lá na frente, né? Que você tá... Sim. Aí pronto. Tinha o outro aqui também lá embaixo, que era o... Deixa eu ver. NumPy. Não sei como é que fala. Sim, NumPy. Aí NumPy. Aí, enfim... tem que botar o import NP só ou como é que faz para botar o... import, esse aqui, vou digitar também. Import NumPy SNP. É a mesma coisa, importa a biblioteca NumPy como aí você chama como se fosse um atalho, você nomeia um atalho chamado NP. Isso que eu estou falando, gente, para Gustavo, é porque ele está fazendo um trabalho, ele já cursou programação e está fazendo a complementação. Então, a complementação para ele é essa parte de gráficos. Aí, essa NumPy, Gustavo, é para ele exatamente ele saber... Já, Fabiano, o conteúdo já acabamos. Eu estou só tirando essa dúvida de Gustavo aqui. Valeu. E essa NumPy, ela é necessária, ela caminha junto com o Matplotlib, para você, por exemplo, criar séries de dados, como um domínio, por exemplo, para você plotar uma função, entende? Ela é necessária. Aos demais, valeu, gente. Tchau. Tem um monte de gente dando tchau, vou dar tchau também.
Eu já tive duas ideias assim para fazer os gráficos. A minha primeira ideia foi de calcular, tipo assim, botar no gráfico duas velocidades no bidimensional. Certo. Para calcular a velocidade de dois carros, por exemplo. Certo. Eu estava pensando nisso. E Certo. no de tridimensional eu pensei em calcular o volume de uma esfera e determinar ela onde ela vai ficar no gráfico, né? Tipo assim, o centro, a origem do centro. E aí você desenharia a esfera, é isso? O gráfico, no caso, desenharia a esfera. Né? Não sei se pode, se consegue, acho que sim, acho que sim. Ainda. Você precisaria, acredito eu, da equação da esfera. Não sei se você já cursou o cálculo, não sei se é cálculo 2 ou se é... Não, mas na internet, se pesquisar, tem. Você acha aí? Ah, exatamente. Aí, eu estava pensando em fazer esses dois. Aí, assim, o que eu estava vendo aqui é que toda hora eu vou ter que ficar colocando um plt.plot, para... Isso, exatamente. Você PLT ponto, aí você, depois do ponto, a função que você